se eu fizer isso, será que vão falar de mim? Ou ainda, se eu não aceitar aquele convite, será que o que vão pensar da minha pessoa? Será que vão acabar falando mal de mim? Ou ainda, se você foi a uma festa em que a maioria das mulheres estavam usando vestido e você foi vestida de calça, será que elas vão falar mal de mim? Será o que elas estão pensando de mim? Então, o assunto do vídeo de hoje é justamente como não se importar com o que os outros pensam de você. Quem não quer ser aprovado hoje em dia, não é mesmo? Mas toda vez em que nós deixamos de falar aquilo que nós gostaríamos, que nós deixamos de nos vestir da forma que nós gostamos, toda vez que a gente faz alguma coisa em função do que os outros pensam ou do que aquilo que a gente acredita que vão falar de nós, de forma que isso atrapalhe o nosso dia a dia, atrapalhe a nossa vida de maneira demasiada, isso acabará gerando sofrimento para nós, porque dessa forma nós estaremos usando uma espécie de máscara social em que nós fazemos tudo aquilo de acordo com o que os outros pensam ou imaginam de nós, sempre esperando uma dita aprovação por parte das pessoas, porque sim, desta forma nós temos muito medo de sermos rejeitados por não estarmos enquadrados de acordo com o que o outro considera bom, com aquilo que ele classifica como sendo o melhor, como sendo o normal. Quanto mais você pensa dessa forma, mais você se importa com o que os outros pensam de você. E muitas das vezes isso é um certo medo que nós temos dentro de nós, relacionados a um medo de fracasso, ao medo de fracassar, porque nós não queremos que os outros, as outras pessoas, falem de tal forma, ele fez isso e não deu certo, ele fez aquilo e não conseguiu prosperar, teve dificuldades, ele abandonou aquele super emprego em que ganhava muito bem para ser vendedor de tal coisa ou para produzir alguma coisa de forma artesanal. Quantas vezes nós não ficamos com essa sensação, com esse sentimento dentro de nós e por isso muitas vezes nos anulamos, porque ficamos sempre imaginando o que as outras pessoas vão pensar ou vão dizer daquilo que nós estamos fazendo. Queremos sempre essa aprovação do social e por isso, como eu já disse, a gente se anula, a gente acaba se escondendo, criando uma espécie de capa, querendo nos proteger daquilo que os outros colocam como sendo certo, como sendo aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos agir e da forma que nós temos que agir em nossa vida. Por isso que nessa questão do fracasso, nós temos que aprender a enxergar de uma forma diferente. O que isso que eu fiz hoje tem a me ensinar? Qual foi a maior lição do que eu estou fazendo e que de certa forma não deu tão certo assim como eu esperava, como eu imaginava? O que eu posso tirar disso? Tudo isso está me mostrando mais uma forma de como eu não devo agir, de como eu não devo fazer. E daí continuar seguindo as minhas metas para aí sim chegar no meu planejamento, naquilo que eu estou esperando, naquele tão sonhado objetivo maior em relação a essas pequenas ações. E outra coisa que nós temos que aprender a refletir é qual o valor daquilo que eu estou fazendo hoje no amanhã. Essa simples ação de eu ter ido a determinado lugar vestido de uma maneira inadequada em relação às outras pessoas, ou a eu ter realizado algum tipo de fracasso, ter passado por algum fracasso em alguma área da minha vida, qual o valor disso no amanhã?
porque nós damos muito valor e muita importância àquilo que as pessoas pensam e acreditam de nós, mas amanhã isso já não vai ter mais importância, isso não muda a vida delas, não traz significado algum, e por isso nós temos que sempre ter em mente esse tipo de pensamento. Qual o valor do que a gente faz hoje e no amanhã? Isso vai ter algum significado maior, alguma importância maior? Porque tudo está dentro da nossa mente, é ela que cria tudo isso, dando muita importância àquilo que nem faz jus a tudo isso. Por isso, devemos aprender a enxergar essas coisas de uma maneira mais leve, mais simples, e não ficar com medo daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que nós deveremos realizar, e muitas vezes ficando até travados em função de tudo isso. Se você é uma pessoa que vive querendo tentar agradar aos outros, você está condenada a uma vida de decepção, a uma vida de tristeza, em que você estará fazendo sempre tudo o que você faz em função do que os outros acreditam, daquilo que você acha que eles acreditam que seja o melhor. E em nossa vida, nós sempre estamos rodeados de pessoas que muitas vezes são pessoas tóxicas, são pessoas negativas, que acabam minando a nossa capacidade de realização, acabam nos colocando para baixo, não dando nenhum tipo de incentivo àquilo que nós devemos ou temos o desejo de realizar em determinada área ou em determinada fase da nossa vida. Por isso que é imprescindível nós aprendermos a não darmos importância ao que os outros pensam de nós, a não dar poder a eles, porque senão nós viveremos uma vida de decepção. Essa importância que nós damos ao que os outros pensam de nós e a de também nos darmos bem com as pessoas, ela tem sua origem já na nossa evolução, porque quando nós éramos povos nômades e vivíamos em pequenos grupos, era fundamental de que houvesse colaboração entre as pessoas, de que a gente se desse bem no grupo, porque eram grupos pequenos de 30, no máximo até 100, 150 pessoas, e por isso todos deveriam se conhecer, deveria haver colaboração nesses grupos, porque existiam muitas ameaças todos os dias à nossa vida naquela época, e essa colaboração, essa questão de nos darmos bem, de querermos bem um ao outro, foi fundamental para a sobrevivência ao longo de todo esse tempo. Só que todas as mudanças que a gente vem vivendo, a nossa época de hoje já tem coisas muito diferentes em relação ao tempo da nossa origem, né? Toda a evolução que ocorreu, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças ocorreram. E em virtude disso, as relações pessoais, as relações entre as pessoas acabou mudando também. Hoje em dia já não existe essa questão de nós dependermos da total ajuda, da total colaboração, daquilo que os outros pensam em função do que nós somos, do que nós fazemos, porque a nossa sobrevivência, a nossa vida hoje não depende disso como dependia lá no início, quando nós éramos povos nômades. E em função disso nós também temos que tentar nos adaptar um pouco o nosso pensamento em relação a tudo isso. Porque, querendo ou não, o nosso cérebro é o mesmo cérebro de alguns 1000 anos atrás, que é do tempo em que nós éramos esses povos. Ele não sofreu essa evolução ocasionada por todas as mudanças que nós temos em nossa sociedade, e por isso se explica toda essa necessidade de nós querermos estar agradando aos outros, de nós nos importarmos com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros falam de nós. É porque
nós ainda, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem essa necessidade, ele sente isso. E é justamente por causa disso que nós precisamos aprender a trabalhar e a lidar com essa situação. E além disso, nós vivemos nossa vida no meio de relações, sejam relações de trabalho, relações com a comunidade, com vizinhos, com pessoas próximas, com colegas, com qualquer tipo de grupo que seja, de certa forma, necessário para nós vivermos essa nossa vida em sociedade. Só que tudo isso, muitas vezes, são pessoas que não contribuem em nada com aquilo de fato que nós somos, com aquilo que nós queremos de verdade. São apenas relações que existem para determinado fim, mas são pessoas estranhas àquilo que nós somos de verdade. E por isso, nós não devemos nos importarmos com aquilo que eles pensam ou falam de nós, porque eles não têm nenhuma contribuição maior, nenhuma contribuição verdadeira que nos agregue alguma coisa de fato. Outra sugestão para nós conseguirmos lidar com esse tipo de situação é nós aprendermos a sermos críticos em relação a algum comentário, a alguma coisa que nos falem. Como, por exemplo, em relação a determinada conversa em que falaram algo de mim. Eu devo atuar como uma espécie de peneira. Essa fala teve um pouco de raiva, teve um pouco de inveja, então eu vou peneirando. E o que ficou depois disso? Ficou algo bom? Ficou algo que eu posso usar como algo construtivo para mim, para a minha vida? Ou não sobrou nada? Então, se não sobrou nada, eu simplesmente ignoro tudo isso e sigo adiante, porque eu peneirei tudo isso, eu analisei tudo isso de uma forma mais crítica. E como não sobrou nada que seja útil para mim, eu ignoro, eu não fico carregando nada, não fico amargurado com o que a pessoa falou de mim, porque muitas vezes nós não sabemos lidar com o que os outros falam. Às vezes é algo que nos machuca, algo que nos incomoda, e principalmente quando é algo relacionado a isso, tem muito mais a ver com nós do que com o outro, porque se aquele comentário, aquela fala que a pessoa teve, aquela afirmação para conosco, de certa forma incomodou, mexeu conosco, significa que aquilo que ele disse é algo que nós já tínhamos de certa forma mentalizado, nós já tínhamos internalizado aquilo dentro de nós. Um exemplo para explicar essa situação é quando uma pessoa diz: nossa, você deu uma engordadinha, você tá comendo melhor, alguma coisa assim. Daí você pensa: nossa, fulano de tal me chamou de gorda, e agora? Pois é, e por que você se identificou com esse pensamento? É porque você também está se vendo dessa forma, você também acredita que você está dessa forma. E como houve a identificação com isso, você vai acabar ruminando mais, pensando mais e às vezes até aumentando essa crítica. E também vendo aquela pessoa como uma pessoa negativa, como uma pessoa ruim, por ter falado aquilo de você. Por isso que é de extrema importância nós aprendermos a lidarmos com todas as situações, com todas as críticas e a usar a nossa peneira das falas, para aí no final nós vermos se sobrou alguma coisa ou não. Todo esse processo relacionado àquilo que os outros falam, aquilo que nós sentimos em relação a isso, muitas vezes é inconsciente. Por isso que nós precisamos também adotar, nesse tipo de situação, uma questão de foco e também analisar o nosso comportamento em relação a isso. Se você se importar demais com o que a outra pessoa falou de você, junto com isso, você vai acabar
junto com mastigando esses pensamentos, ficando com esses sentimentos, você vai acabar gerando ansiedade, angústia, negativismo, tudo aquilo que não é bom para você. Você acaba ficando num estado emocional muito ruim, muito baixo, você se sente mal e por isso que você, quando começa a ficar dessa forma, você tem que aprender a mudar o foco, a sair dessa linha que você acabou entrando em virtude de você estar mastigando esses pensamentos, de você ter dado valor ao que o outro falou em relação a você, que te deixou mal e por isso ocasionou todo esse processo. Por isso, outra estratégia que nós podemos adotar em relação a esse tipo de situação é a seguinte: a opinião dessa pessoa que falou isso para você, ela é importante? Ela é relevante? Em relação ao que ela falou ou comentou com você, ela é alguém para falar algo relacionado ao comentário que ela te fez? Ela já passou por alguma situação que, de certa forma, ela tem esse determinado poder para falar nesse tom, com esse sentido para você? Pois é, essa é uma indagação interessante para nós lidarmos com esse tipo de situação. Quem é essa pessoa para poder estar falando isso para você? É alguém que já passou por alguma situação parecida com a que você está passando hoje, que tem realmente vivência daquilo, ou simplesmente é só um comentário que ela está fazendo por querer te deixar dessa forma? Porque na verdade, muitas das vezes, as pessoas que comentam algo que não nos engrandece são pessoas que também não têm nada a acrescentar. Por isso que esse também é um dos aspectos relevantes para quando nós temos que lidar com esse tipo de situação. O que essa pessoa tem para me agregar? É relevante a opinião dela? Então essa é uma outra dica que você já pode passar a usar na sua vida quando passar por esse tipo de situação. Segundo ponto, o que de pior pode acontecer com você em relação à opinião que essa pessoa te deu? Existe alguma coisa que vai te afetar, que vai afetar sua vida, o seu trabalho, aquilo que você faz ou que você sente, a forma como você vê as coisas? E o que de pior vai acontecer em relação a tudo isso? Vai acontecer alguma coisa para você que te prejudique realmente? Dificilmente. Eu acredito que não vai acontecer nada. Então, fazendo essas duas perguntas, você simplesmente ignora tudo e muda o foco. Deixa de lado tudo isso e segue adiante. Faça alguma outra coisa, mude a conversa ou simplesmente se retire. Se a pessoa estava ali e você vê que não tem nada a agregar, não tem por que você continuar na companhia, na presença de alguém que haja dessa forma e que te cause tudo isso. Porque, como eu já falei, a opinião dela não foi relevante e não tem nada a agregar para você em sua vida. As nossas preocupações, elas também mudam ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. As preocupações que nós tínhamos quando éramos adolescentes, por exemplo, eram de um tipo. E as de hoje, quando somos adultos, já são outras, e assim por diante. E à medida que nós vamos envelhecendo, essas preocupações, elas vão, de certa forma, diminuindo, porque nós passamos por mudanças e todo esse processo, com a maturidade, nós passamos a dar importância realmente àquilo que é necessário, àquilo que precisa da nossa atenção, e nós acabamos desenvolvendo a percepção de que muito daquilo que nós achávamos que era necessário, que a gente acreditava que fazia diferença, que era importante ou que significava alguma coisa, não era nada, era só algo que não tinha nada demais para
nos acrescentar e que acabava também nos dificultando, nos travando, nos paralisando em nossa vida, em função de nós estarmos sempre querendo saber o que os outros estavam pensando ou falando de nós. Sim, porque isso não acrescenta nada para nós. Então, não tente mudar o seu ser, a sua forma de agir para tentar se encaixar com algum tipo de rótulo social, adotando alguma máscara social para se encaixar no meio em que você vive. Seja autêntico, seja você mesmo. As pessoas vão te amar por aquilo que você é, por quem você é. É por tudo isso que você é uma pessoa única, que você é o que você é hoje. E é isso que te torna autêntico, que te faz ser especial. O que eu quero dizer com tudo isso é: não viva a vida para os outros, viva a sua vida do jeito que você é, com o que você tem e baseado nos seus valores, naquilo que você acredita. Não se importe com o que os outros vão pensar, com o que eles estarão falando de você, porque isso, no final das contas, geralmente quase nunca tem nada a nos acrescentar. Se conheça, saiba do que você gosta. Nós nunca conseguiremos agradar 100% das pessoas. Aplausos e vaias sempre existirão na nossa caminhada e nós devemos nos acostumar com isso. Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. E justamente por isso temos que ter em mente de que tudo isso faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso processo de evolução. O pensamento do outro não interfere na sua vida nem na sua energia, mas o seu pensamento em relação àquilo que ele falou ou que pensou interfere sim. Por isso, alimente-se de coisas positivas, não fique tentando saber o que os outros falam ou pensam de você, mas fortaleça o seu pensamento. É ele que vai ser o fator determinante naquilo que você precisa realizar ao longo da sua vida, ao longo daquilo que você traçou como meta, do seu objetivo maior, do seu propósito maior. E por isso, não se deixe influenciar, não deixe que a sua energia seja afetada por esse tipo de coisa. Escreve aqui se você é uma dessas pessoas que se importam com aquilo que os outros falam de você. Deixe aqui nos comentários para mim saber também, se você se identifica com o que eu estou falando contigo hoje. Construa uma vida que te traga orgulho. E ao lado das pessoas que realmente fazem a diferença para você. Que no final das contas é tudo isso que mais importa. Seja você de verdade. Que tudo isso, todas as outras pessoas, tudo aquilo que não tem nada a acrescentar, é somente algo a mais na nossa jornada, mas que não tem significado algum. Então, seja você, seja quem é você de verdade e construa a sua vida baseada naquilo que você acredita, com o seu poder de realização e com a sua energia.